Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Boa noite. Que Deus nos abençoe com a sua paz. Que a presença do Cristo seja por todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, sentida, vivida, a fim de que saiamos daqui ainda mais renovados e inspirados para os caminhos da vida. Que a gente possa sentir a alegria desses encontros, desses momentos que são tão especiais em nossas atividades espíritas. Que felicidade podemos ver essa história sendo construída, 24 edições já de semana do Tri-State realizadas, quantos corações por aqui já passaram, quantos corações beneficiados, quantos corações que estão por vir. Esse é o trabalho da doutrina espírita. E aqui nós nos sentimos, na verdade, honrados por todos esses pioneiros que nos antecederam, esperando de alguma maneira retribuir, ainda que singelamente, com as nossas reflexões nessa noite, agradecendo também pela oportunidade de estar de volta a esta casa, revendo corações queridos, conhecendo a novos corações. Que Jesus, portanto, o Divino Mestre e amigo de todos os momentos, abençoe a todos nós nesta noite. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, nos traz um pouco da trajetória da sua vida. Vamos dizer assim, um curriculum vitae, que é de nos impressionar. Ele não fazia isso, naturalmente, por ostentação, mas para mostrar aos futuros trabalhadores do Evangelho o que é a luta, o que é o trabalho que está proposto, os sacrifícios que nos cabem, naturalmente, dentro das medidas e possibilidades de cada coração. Diz ele, a partir do versículo 24 deste capítulo: em 5 ocasiões recebi 39 chibatadas. Por 3 vezes fui flagelado com varas. Por 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Tantas vezes vivenciando perigos nas cidades, nos desertos, nas estradas pelas quais passava. Muitas vezes os jejuns e a privação, a fome e a nudez. Mas ele não conta isso como quem se lamenta. Ele nos diz isso como quem enumera prêmios, medalhas, honrarias no trabalho com Jesus. Afinal de contas, depois da cruz, todo sacrifício por amor ao Cristo é troféu. É tesouro que o Espírito ajunta em seu coração para os séculos, para o porvir. A gente fica a analisar esse currículo, essa trajetória, olhando para as nossas vidas, claro, reconhecendo as proporções, mas pensando também quanto temos dado ao Cristo, quanto estamos dispostos a dar por essa causa. Se aqueles que nos antecederam têm dado ou nos deram tanto. Porque aqui falamos de Paulo, mas poderíamos lembrar de Pedro, de Madalena, de João, para mencionarmos aqui alguns dos primeiros, sem falar aqueles que ao longo dos séculos vêm de tempos em tempos, em todos os tempos, na verdade, nos lembrando que o Cristo nos chama. Que a festa do reino está aberta, está posta aos que quiserem nela entrar.
Mas ao pensarmos também nessa trajetória de Paulo, uma indagação, creio, surge para a grande maioria de nós, se não para todos nós. Como é possível? Como é possível, diante de tudo isso, não desistir? Não desanimar? Como é possível perseverar sempre? Manter ou construir uma fé inabalável que nos faça caminhar em direção ao Cristo, faça chuva ou faça sol. Venha a tempestade que for, nos dias de calmaria ou nos dias de tormenta, como seguir, perseverar. Essa é uma indagação que cabe a cada um de nós nos fazermos. E é nessas vidas que nós vamos buscar inspiração. Porque são como que páginas vivas do Evangelho. Se nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós estudamos o próprio Evangelho, o Novo Testamento, em nossos grupos de estudo, em nossas leituras diárias ou semanais, nós nos impressionamos com a beleza dos textos que ali estão, que nos encantam, que nos abrem novos horizontes, perspectivas. Mas nos impressionamos ainda mais com aquelas vidas que se converteram nas páginas vivas do Evangelho de Jesus. São elas as páginas mais eloquentes e mais belas a nos falarem da grandeza da mensagem de Jesus. Quando olhamos, portanto, para uma vida como a do apóstolo Paulo, ou para a vida de Pedro, ou para a vida de Francisco de Assis, ou para a vida de Francisco Cândido Xavier, e outros nomes, nós estamos, no fundo, a estudar Evangelho, na sua mais profunda pureza e beleza, porque é Evangelho que foi feito vivo. É a mensagem que saiu do papel, que saiu da teoria e foi nos apresentada numa vida, que se converteu num polo irradiador por onde passavam essas vidas. Um polo irradiador de fé, de esperança, de resiliência, de uma confiança inabalável na misericórdia daquele que nos chamou e daquele que nos conduz. Então é por isso que nós nos voltamos a essas vidas, nos debruçamos a elas, para tentar compreender como elas operavam, como elas funcionavam, de onde extraíam toda aquela força, toda aquela capacidade de resistir, de perseverar, de semear e de seguir, apesar de tudo. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui nesta noite, dentro da temática que nos propusemos, buscando também compreender como o Evangelho, portanto, e o Espiritismo, esse Consolador bendito em nossas vidas, contribuem para que a gente possa, se for da nossa vontade, se existir de nossa parte o empenho, como que a gente poderá construir também em nós essa resiliência, essa fortaleza. Claro que não temos a pretensão de, nesta encarnação, chegarmos ao patamar de um apóstolo Paulo. Mas nós podemos, e diremos mais, devemos ser o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque Jesus nos tem dado o melhor. Por que não darmos o nosso melhor a Ele também? Jesus nos tem dado tudo. Por que não darmos tudo de nós a Ele e a sua mensagem também? Entendendo que dar tudo a Ele e a sua mensagem não significa uma vida apartada do mundo, uma vida isolada, no monastério. Não é essa a proposta que o Espiritismo nos traz. Nós podemos viver integralmente para o Cristo na vida cotidiana, no convívio com os nossos, em casa, no trabalho espírita, em nosso trabalho profissional. Nós podemos entregar tudo a Ele, sendo onde estivermos, mensageiros dessa boa nova, emissários aos corações que nos cercam,
emissários de esperança, emissários de luz, especialmente nesses tempos tumultuados que vivemos, onde muitos corações se veem curvar sob o peso do pessimismo, do medo, da dúvida, da aflição, da angústia. Esse é o convite que nos está proposto. E é a partir dessa vida e da trajetória desse grande apóstolo que nós vamos buscar elementos de reflexão que possam ser incorporados à nossa própria vida, gerando a transformação de que precisamos. E para a gente começar a entender o porquê, digamos, de tamanha força e resiliência para resistir a tantas chibatadas, tantas pedradas, naufrágios, incompreensões, calúnias, perseguições, nós vamos recorrer a uma cena que acreditamos seja muito simbólica, que nos é narrada pelo querido benfeitor Emmanuel no livro Paulo e Estevão, no capítulo 4 da segunda parte, quando ele nos conta o que se deu com Paulo, Barnabé, quando ali estavam na cidade de Antioquia, que foi, digamos assim, um ponto inicial, um marco inicial de trabalho para o apóstolo Paulo. Ele que, como nós sabemos, também por essa mesma obra, depois de sua conversão às portas de Damasco, ele passa por um processo bem profundo de imersão em si mesmo, de recomposição do seu sentimento, dos seus caminhos. Então ele passa 3 anos no chamado oásis de Dan, ali mesmo, na Síria. Depois ele volta, passa por Jerusalém, reencontrando os apóstolos que ali estavam, conversa com Pedro brevemente, e até por orientação do próprio Pedro, ele se dirige à sua terra natal, a cidade de Tarso, que fica lá na Turquia. Ali ele passa mais 3 anos, também num processo de muita reflexão interna. Ainda não estava propriamente num trabalho de divulgação do Evangelho, estava majoritariamente num trabalho interno, de consolidação de bases com Cristo. Já ressaltando para nós a importância de construir por dentro, para que tenhamos força para construir por fora. Nenhum trabalhador se sustentará na seara com Jesus sem atentar para esse trabalho interno. A gente pode mover mundos e fundos fora de nós, mas estaremos sempre muito frágeis se não estivermos dia a dia trabalhando essa relação com Cristo, na renovação de sentimentos que se nos faz tão necessária. Então, depois desses 6 anos de trabalho interno, ele é buscado na sua cidade natal por Barnabé, aquele que viria a ser um grande amigo, companheiro de tarefa. E Barnabé o leva para a cidade de Antioquia, que viria a ser, então, o primeiro marco de trabalho. Ali em Antioquia, ele até tenta voltar a fazer as preleções, porque ele era um prestigioso orador junto ao seu povo, né? Era um jovem prodígio na oratória, na eloquência. No entanto, ele percebe que ainda não estava preparado, mesmo depois de 6 anos, porque ele começa a fazer a primeira preleção lá em Antioquia, começa a ter dificuldade, não conseguia coordenar os raciocínios e tal. E aí Barnabé sutilmente o vai tirando dessa tarefa, percebendo que ainda não era o momento, né? E ele, Saulo, essa época ainda chamava-se Saulo, aceita muito humildemente. E aí volta para sua tenda ali e começa a fazer um trabalho mais de relação mais direta, de conversar, de fazer muitas amizades e tudo mais. Então eles vão desenvolvendo o trabalho ali e em determinado momento eles atendem a uma rogativa de auxílio de Jerusalém. A comunidade lá em Jerusalém passava por muitas dificuldades, perseguições. Pedro até havia sido exilado para Jope, João havia sido expulso, só estava Tiago lá. E quando eles vão auxiliar em Jerusalém, percebem as circunstâncias em que se estava o movimento ali, quando eles estão voltando para Antioquia, Saulo manifesta a sua preocupação e diz para
e diz para Barnabé, olha, a gente precisa fazer alguma coisa pelo cristianismo, porque se a gente seguir só nesses moldes, a mensagem vai ser abafada por essas perseguições. A gente precisa expandir, a gente precisa ampliar, a gente precisa levar a mensagem adiante. É assim que surge a ideia das famosas viagens apostólicas de Paulo. Barnabé concorda com a ideia e eles resolvem então apresentar aquilo para, digamos, os anciães, né, os personagens mais proeminentes ali da igreja de Antioquia. Então, quando eles chegam de volta em Antioquia, em uma determinada noite, na reunião que faziam ali na casa, Paulo apresenta essa ideia. Olha, nós estamos com essa ideia de sairmos para divulgar a mensagem, levar ela a outros povos, a outras culturas. Primeiro, eles têm uma certa resistência, porque, poxa, nós vamos perder 2 trabalhadores muito dedicados, né? Vai fazer falta por aqui. Mas aí eles vão entendendo a proposta, a importância daquela ideia, porque realmente dizia respeito ao futuro do próprio cristianismo. Paulo sempre teve essa visão, sempre foi um espírito muito visionário. E nós devemos muito do que temos ainda hoje, até hoje, melhor dizendo, por conta desse trabalho visionário que ele teve lá atrás. E a comunidade de Antioquia, ela era de tal modo unida, existia uma tal vibração de fraternidade, de comunhão, que ela, digamos assim, era palco de fenômenos mediúnicos impressionantes. Nos moldes que nós temos hoje no Espiritismo, naqueles tempos também existiam reuniões mediúnicas, a interação, o intercâmbio com o mundo espiritual. Só que lá em Antioquia nós tínhamos fenômenos ainda mais interessantes, que eram os chamados fenômenos de vozes diretas. Então os espíritos se manifestavam não por meio de um médium, né, no processo de psicofonia, como nós conhecemos. Era uma voz direta, ouvida por todos. Eles recorriam. Esse é um fenômeno, né, descrito por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que é um fenômeno de efeito físico, embora o espírito fale, tenha ali uma inteligência na mensagem, ele é um fenômeno de efeito físico pela natureza do fenômeno. Então os espíritos falavam. E nessa reunião, então, os espíritos se manifestaram dizendo, olha, essa é uma ideia que parte daqui mesmo. E nós queremos separar, então, Paulo e Barnabé para levarem adiante essa empreitada. Quando essa voz se manifesta e traz, digamos, essa aprovação da ideia, o apóstolo Paulo começa a chorar convulsivamente. Convulsivamente. Porque ali é como se ele estivesse recebendo o selo. É como se ele tivesse recebendo, enfim, aquela confirmação de que ele era considerado digno para o trabalho. Ele sente dentro de si que havia percorrido uma imensa jornada em todos aqueles anos de reflexão, desde a sua conversão em Damasco. Ele havia percorrido uma imensa jornada por se redescobrir, por se reconstruir e para reconquistar a sua dignidade espiritual. E que ali, então, Jesus o aprovava, o considerava digno do trabalho e do testemunho. Então aquilo foi para ele muito tocante, profundamente emocionante. E ele manifesta por meio daquelas lágrimas. E o mais interessante é como Emmanuel descreve, ou encerra a descrição desse momento, dizendo assim, o mestre o chamava, e para responder ao apelo, ele iria até os confins do mundo. Então, essa frase do Emmanuel nos chamou a atenção. Porque ela nos diz, ou ela nos fala muito sobre o que movia esse coração. O que o levava a ser aquela força indomável em suas realizações. Era aquele chamado. Era o horizonte que o Cristo havia lhe descortinado. E que ele não mediria esforços agora para alcançar. Então a gente já começa a entender o que está por trás da força de espíritos como esse. Tem a ver com o horizonte que divisam.
com o alvo que almejam alcançar. O próprio Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevão, vai nos dizer assim: entre Jesus e Paulo havia um abismo que o apóstolo soube transpor com decênios de lutas redentoras e constantes. A partir do encontro dele com o Cristo, em que a luz se faz para a consciência, em que as escamas de nossa cegueira espiritual vão sendo removidas, um novo horizonte se nos abre a partir do contato com Cristo, com o seu Evangelho. E esse horizonte foi o que motivou o apóstolo a, em 30 anos de luta, não medir esforços para alcançá-lo. Trazendo para a nossa realidade, a nossa jornada, é para esse horizonte e para esse alvo que os nossos olhos espirituais precisam se voltar. Porque é isso que há de nos sustentar nos dias mais difíceis. É isso que há de nos dar combustível, estímulo e inspiração para a longa caminhada que temos pela frente. Para o longo, paciente trabalho de regeneração de nós mesmos. Por isso, o apóstolo, talvez tentando traduzir tudo aquilo que sentia e tudo aquilo que o moveu, deixou depois para nós mais um registro em outra de suas epístolas, agora na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14. Paulo diz assim, voltando-se ou dirigindo-se a todos nós: irmãos, irmãs, não julgo que haja alcançado, mas se tem uma coisa que faço, é isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo, porque há muito aqui. Há todo um programa, há toda uma referência para a nossa caminhada. Primeiro, isso foi algo que ele precisou aprender a duras penas, mas ficou sendo para nós um exemplo e uma referência. Alguém que muito se equivocou. Qual de nós não estará nessa condição? Especialmente quando analisamos a trajetória do Espírito e não somente desta encarnação. Mas qual foi uma das primeiras e mais fundamentais lições que Paulo nos trouxe? Quando ele cai da montaria às portas de Damasco, ele poderia muito bem se prender nos raciocínios, nos pensamentos, nas lembranças, em torno dos seus equívocos. Poderia ficar a se lamentar indefinidamente os erros cometidos, os desvios, os caminhos equivocados. No entanto, qual a abordagem que ele adota? Ao invés de se prender naqueles anos de perseguição que já movia os cristãos, em tudo aquilo que havia, ele simplesmente volta-se ao Mestre e diz: Senhor, que queres que eu faça? Lição fundamental, gente. É o mesmo que ele vai dizer no versículo que acabamos de ler: uma coisa tenho feito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Na frase, Senhor, que queres que eu faça? Ele ensina-nos a como lidar com o passado de equívocos, remorsos ou culpas. É voltarmos os olhos para o porvir e convertermos equívocos, culpas e remorsos em responsabilidade, em disposição e boa vontade de realizar. Passado, simples referência, mas não local de residência. A ele visitamos para ver, para aprender sobre como não fazer mais,
mas nele não ficamos, porque os nossos olhos precisam estar voltados para a frente, para o futuro, para a esperança que nos acena, uma vez que o Evangelho já chegou à nossa vida. Então, aquele encontro de Jesus com ele é, de certo modo, um símbolo do encontro do Evangelho com as nossas vidas. Diante do Evangelho, do horizonte que ele nos abre, né, as perspectivas que vamos tendo da misericórdia de Jesus, da esperança, da indulgência dele para conosco, da paciência, da espiritualidade para conosco, diante de tudo isso, prendermos no passado seria extrema ingratidão. Porque não espero alto que fiquemos a lamuriar, a lamentar o que foi, o que poderia ter sido. Espero alto, espero Cristo que saibamos converter agora o tempo que temos, o daqui por diante, em realização, em operação. É para isso que esse horizonte nos é aberto. É para isso que o Evangelho chega até nós. Para que o passado seja analisado como material de aprendizado, mas para que nos foquemos no presente em que somos chamados a operar, visando o futuro que sabemos um dia veremos de alcançar. Então é isso que ele está dizendo. Primeira lição, não se prenda ao passado. Visite-o, vez por outra, a título de aprendizado, mas volte os teus olhos para o futuro, para o alto, sem esquecer dos pés bem seguros, bem embasados no presente. Olhos voltados para o céu, mas pés firmados na terra, em bases seguras, as bases que Jesus vai nos dando no seu Evangelho, que o Espiritismo vai nos auxiliando a compreender. Então essa é a primeira lição fundamental que ele nos traz. Convertamos nossos remorsos, nossas angústias em trabalho, em disposição, em responsabilidade, em consciência. Mas não deixemos que eles nos esmaguem. Não deixemos que eles nos prendam, que eles nos façam desanimar. Jesus, Deus, tem amor, tem misericórdia em abundância, a transbordar, para que nos deixemos assim desanimar e desencantar do caminho que nos espera. Mas ele ainda acrescenta, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação. O que é vocação? Chamado. Essa é uma definição de Paulo que eu gosto muito. Como ele vê Jesus? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que Jesus é um chamado de Deus à humanidade. Jesus é um convite. Jesus é um desafio. Jesus é uma convocação. A vida que vai caminhando sem rumo, a vida que vai caminhando com um fardo pesado, o fardo do desânimo, dos seus conflitos internos, das mágoas, dos ressentimentos, do orgulho, do egoísmo, todos esses fardos pesadíssimos de se carregar, aqueles que não conseguem vislumbrar um horizonte mais amplo, né, para aqueles cuja vista se detém apenas no aqui e no agora, Jesus representa para todos esses, para todos nós, um grande chamado de Deus à expansão de horizontes, de compreensão, de entendimento do que é a vida, seu propósito e a nossa destinação. Isso é o que é o Evangelho. Ainda mais quando expandido, explicado e desenvolvido pelo Espiritismo, que o vem reviver, relembrar, mas também explicar e ampliar. É o chamado, é a vocação que mais uma vez nos procura. A nós que muitas vezes nos vemos perdidos, tão voltados apenas para o aqui e para o agora, tão imersos e mergulhados nas preocupações que dizem respeito única e exclusivamente à vida material, tão focados só naquilo que é tão transitório.
aquilo em que muitas vezes investimos todo o nosso tempo e todo o nosso esforço, aquilo a que nos apegamos demasiadamente e que somente nos responde com desencantos e desilusões, a esses que temos estado nessa condição, àqueles que já estão se cansando de viver como cegos para a grandeza da vida, é a esses que o chamado, a vocação do Cristo, ressoa ainda mais poderosa. Aqueles que anseiam por uma vida maior do que a estreiteza que a vida material pode nos dar. Aqueles que não se contentam mais com a simples satisfação dos sentidos, com os simples prazeres ou com os simples prazeres materiais. O chamado do Cristo ressoa mais retumbante àqueles que anseiam por vida abundante. É isso que ele entendeu, é isso que ele viu em Jesus. Porque ele que havia buscado a paz durante toda a sua vida e havia conseguido todas as prerrogativas possíveis, ele tinha a juventude, ele tinha prestígio, influência, poder, fortuna, tudo. E, no entanto, sentia-se limitado, sentia ainda o peso daquela vida estreita. Em Cristo, ele percebe aquela expansão infinita, a infinitude do amor, do que é eterno, do que não perece, do que não passa, do que o tempo não consome. É isso que a sensibilidade do seu coração, naquele momento, pôde perceber. E uma vez que pôde ver isso, ele elegeu esse horizonte que Jesus lhe abria, que o Evangelho lhe descortinava, como o seu grande alvo, como a sua meta de vida. E na jornada, amigos, na nossa jornada espiritual, teremos tanto mais força, tanto mais resiliência, quanto mais amplos, profundos e belos forem os horizontes espirituais que conseguimos alcançar. Se a nossa vida, se o nosso olhar se detém só no hoje, no aqui, no agora, nas posses materiais, naquilo que fazemos aqui na matéria, nossa fortaleza perante as lutas e vicissitudes da vida terá a dimensão dessas coisas, efêmeras, frágeis, passageiras. Assim também a nossa segurança, assim também a nossa confiança terão a natureza daquilo que elegemos como alvo, daquilo que conseguimos enxergar. Quem, no entanto, expande os seus horizontes espirituais, expande também dentro de si as forças para alcançá-los. Quanto mais sublimes os horizontes entrevistos, mais sublimes as forças que o Espírito encontrará em si para chegar a esses horizontes. Porque são os horizontes que nos fazem mover, que nos fazem caminhar. São eles que conferem sentido à própria caminhada. Se não há horizonte, por que caminhar? Se não há meta, se não há alvo a ser alcançado, por que buscar elementos de contornar os obstáculos? A quem não tem um objetivo, não existe também caminho, nem tampouco a disposição de caminhar. É o que um poeta certa feita disse, quando indagado a respeito da finalidade da utopia. Para nós aqui, vamos entender a utopia como sendo esse horizonte, esse alvo que a gente consegue divisar. Perguntaram para ele, para que serve isso? Porque a gente caminha 10 passos, parece que esse alvo caminha mais 10 passos. A gente avança 5 passos, parece que esse horizonte está 5 passos mais à frente. Para que então? E ele então responde, justamente para isso, para que você siga a caminhar. E é o que Paulo sentiu, entre ele e o Cristo, um abismo. Mas era um abismo digno de ser transposto. Era um abismo pelo qual valia a pena lutar. Porque o resultado era estar um passo mais próximo de Jesus a cada dia. Entre nós e o Cristo há esse abismo, mas só o fato de sentirmos que estamos um passo mais próximos do Cristo
nos proporciona felicidade, alegria, contentamento tais que vale a pena todo o preço desse passo. Tudo que ele envolva, toda luta e todo sacrifício. Porque são os horizontes que nos moldam a vida e que nos insuflam forças que alimentam a nossa esperança de um dia poder chegar. Por isso, recordo-me também de um grande pesquisador, de um grande pensador, Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, que escreveu uma de suas obras, entre outras obras, aquela que é uma de suas obras magnas, Em Busca de Sentido, em que ele relata a sua experiência nos campos de concentração, embora já um cientista prestigioso no seu tempo, como de origem judaica, foi levado, assim como a família, aos campos de concentração na Segunda Guerra. E nesse livro, que é realmente uma obra-prima, ele vai descrevendo a sua experiência, mas não somente a sua experiência, mas o que ele pôde ali aprender. E uma coisa interessante que ele pôde perceber é que mesmo em circunstâncias tão críticas como aquela, as pessoas que eram as mais fortes, as que tinham mais resiliência para lidar com aquilo, não eram necessariamente as que eram fisicamente mais fortes, ou as que, enfim, tinham quaisquer outros recursos de natureza exterior, não. Ele percebeu que o que dava força às criaturas que lá estavam eram justamente os horizontes que elas tinham. Isto é, quais os propósitos, quais os objetivos elas mantinham acesas no céu de seus ideais. Então, para um, quando sair daqui, quero aprender a tocar violino. Quando sair daqui, quero rever os meus familiares. E eram esses alvos, eram esses objetivos, eram esses horizontes que eles viam além, distante de onde estavam naquele momento, imersos em dor e dificuldade, eram aqueles horizontes que lhes davam força para suportar tudo aquilo que viviam. Por isso o seu livro, Em Busca de Sentido, em busca de alvo. Por isso a importância da frase de Paulo, prossigo para o alvo. A alma que encontrou e estabeleceu para si esses alvos sublimes da vida, é a alma que encontrou em si a força de os alcançar. E por isso Viktor Frankl, no seu livro, parafraseando Nietzsche, diz-nos: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quem tem porquês tem a força para superar os comos. Por que você está vivendo? Por que você está lutando? Por que você está aí diante dessa dificuldade toda, resistindo? Porque eu tenho os meus porquês. Porque eu vejo lá adiante onde quero chegar. Então é isso que está apresentado aqui para nós. A força de Paulo nascia dessa resolução que ele estabeleceu no seu coração. A clareza do propósito, do horizonte, onde ele queria chegar. Queria chegar cada vez mais perto do Cristo e daquela vida que Jesus apresentava. Tinha fome, tinha sede daquilo. Aquilo o movia. Aquilo estabeleceu nele aquela vontade férrea, firme, sólida. Aquela resolução de, apesar de quaisquer obstáculos, prosseguir para o alvo. Porque quando perdemos do foco, do campo de nossa visão, esses alvos, é aí que muitas vezes nos desviamos dos propósitos que nos trouxeram de volta à encarnação. É aí muitas vezes que oscilamos, que fraquejamos, que nos desanimamos. Mas quando sabemos manter isso bem claro para nós, o que buscamos, o que nos move, eis então que os problemas chegam e passam, porque nós servimos e seguimos. Chegam e passam, mas o Espírito prossegue em direção ao seu alvo. Recordo-me de uma passagem no Evangelho que é muito simbólica e representativa nesse sentido. Há um momento em que, dizem-nos os evangelistas, os discípulos estavam num barco no mar da Galileia. Era noite, uma noite, digamos assim, tempestuosa, o mar agitado,
quando de repente eles veem uma silhueta vindo na direção do barco. Num primeiro momento até se assustam, pensando, o que é isso? É um fantasma que vem ali. E então identificam a figura de Jesus, que caminhava por sobre as águas. Quando vem ele se aproximando, Pedro se dirige ao mestre e então lhe diz, Senhor, ajuda-me, faça-me com que eu possa ir até você, caminhando também por sobre as águas. Então Jesus lhe estende a mão, abre os braços, dizendo, então vem até mim, Pedro. E Pedro, corajoso, coloca o primeiro pé para fora do barco, pisa ali na água, sente a uma base sólida, sente que daria para caminhar, e dá o primeiro passo. Dá o segundo passo, olhando para Jesus. Mas de repente o vento sopra mais forte, as ondas se fazem mais altas, e Pedro deixa de olhar para Jesus e passa a olhar para as ondas. E quando Pedro passa a olhar para as ondas, perdendo o foco de Jesus, eis que ele começa a afundar. Percebe a lição? O mar, o simbolismo do mar nas escrituras do Evangelho, fala-nos da vida material, com as suas oscilações. A vida na matéria é isso. Dias de calmaria e água límpida, um espelho. Dias de ondas tumultuosas, ventanias, tempestades. E viver no mundo é saber como trafegar, como navegar por essas águas, seja na calmaria, seja na tempestade. Jesus caminhando por sobre as águas representa um espírito que já domina completamente a matéria. Não é o que aprendemos na escala espírita, o livro dos espíritos? Um espírito puro não sofre mais qualquer influência da matéria. Ele já caminha por sobre as águas ali representam a matéria. Nós, espíritos ainda materializados, estamos aprendendo a nos sobrepor à matéria. No sentido de sabermos lidar com as intempéries, as provas e as vicissitudes, sem deixar que elas nos afoguem, sem que venhamos a submergir ante os nossos problemas. Mas o Evangelho nos traz a pista de como fazê-los. Enquanto os nossos olhos, enquanto o nosso coração, enquanto o nosso sentimento estiverem voltados para o Cristo, sem perder esse referencial, nós teremos meios de caminhar por sobre as águas. De nos sobrepormos às lutas que chegarem, aos desafios que vierem. Conscientes de que se chegam é porque atendem a necessidades nossas de evolução e de aprendizado. Compreendendo que se chegam é porque o Senhor nos considera aptos a lidar com elas. Não nos daria Jesus, não nos daria o Criador experiências acima de nossas possibilidades. Se temos submergido, portanto, é porque temos perdido de vista o alvo, o foco. Porque a nossa relação com Jesus, e principalmente com o seu Evangelho, com a sua mensagem, nos valores que ele nos traz, essa relação ainda não está muito bem estabelecida. E aí, perdendo ele de foco, vamos submergindo. Vamos deixando levar por essas ondas. Então esse é o segredo, digamos assim. Esse é o elemento chave por detrás da força de Paulo, de Pedro, dos mártires, dos grandes servidores e servidoras de Jesus em todos os tempos. Nunca perderam de vista esse horizonte tão belo, tão sublime, que o Evangelho e mais tarde o Espiritismo viria nos abrir. Que são as lutas de alguns anos ante a eternidade que nos espera, ante a alegria dos reencontros do mundo espiritual, ante a liberdade que o Espírito que vence a si mesmo há de sentir no retorno à vida verdadeira e à pátria maior.
que são as lutas aqui, que são as dificuldades. Era a partir desse horizonte que os mártires adentravam a cantar nos circos de outrora, porque sentiam, sabiam, nós prosseguimos para o alvo, que não está neste mundo, está além, que não está na terra, está nas estrelas, no mundo espiritual. Outrora, nos circos romanos, os gladiadores que iam degladiar-se até a morte, antes de suas lutas, voltavam-se a César e diziam em latim: Ave Caesar, morituri te salutant. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Mas os romanos ficaram impressionados quando aqueles seguidores, então, do Nazareno, de repente, lançados às feras, prestes a serem mortos, voltavam-se à plateia e nos seus cânticos de louvor a Deus, diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te saúdam e glorificam. Porque esse era o alvo que transcendia a vida. E por isso, aquela força, aquela fé, transcendia a luta e o desafio. Isso o que Paulo consolidou no seu coração. Isso que cabe a cada um de nós. Investir em alargar horizontes pelo Evangelho e pelo Espiritismo. Cada página do Consolador que lemos é mais uma janela que abrimos para a nossa alma, permitindo que o sol da imortalidade nos alcance, nos fecunde, nos estimule. Cada página do Espiritismo, cada lição de Jesus sobre a qual nos debruçamos é mais uma fresta, são cortinas que são abertas ao Espírito para que ele contemple a vida que o espera. E então, encantado, estimulado, inundado pela esperança que daí decorre, tenha forças para tudo vencer. Recordo-me, já que falamos dos mártires, do caso de um outro mártir. Chico é quem nos conta esse acontecimento. Inácio de Antioquia, discípulo de João Evangelista, um dos chamados pais da igreja, porque deixou também muitos documentos que foram muito importantes a respeito do cristianismo nascente. Conta-se que, certa feita, ele foi preso, levado até Roma, para que pudesse ser martirizado. Iria ser lançado aos leões. E ele, em suas epístolas, dizia, falava de todo desses acontecimentos, daquilo que estava por vir, e dizia: quero mais é ser trigo de Deus na boca dos leões. Mas conta-se que quando ele chegava à cidade de Roma, ladeado pelos guardas que o levavam, ele sorriu ao ver a famosa cidade das 7 colinas, suas construções magníficas, seus templos, seus mármores. Conta-se então que ele sorri. E o guarda, sem entender, volta-se a ele e diz: mas por que sorris? Não sabes que está prestes a morrer? E ele então diz: sorrio porque, se Deus permite tamanha beleza aos que não o conhecem e não o servem, imagino que está reservado àqueles que o amam e àqueles que o servem. Se a esses que lançam irmãos às feras permite o Senhor da vida tamanhas belezas, imagino que não nos espera nos altiplanos da vida. Então ele sorri, porque o seu olhar espiritual já entrevia esse alvo, esse horizonte sobre ele. É o que nós precisamos, alargando horizontes da mente e do sentimento, para que passemos a ansiar por isso, para que essa perspectiva nos fortaleça nas lutas de cada dia. Porque o convite
o chamado a essa firmeza no trabalho segue sendo lançado. E é o que Emmanuel vai nos dizer no livro Vinha de Luz, capítulo de número 50, quando ele comenta sobre esse versículo que nós mencionávamos, prossigo para o alvo. Emmanuel vai dizer assim, quantos aprendizes, quantos corações hoje estarão dispostos a essa jornada, à construção dessa solidez? Porque ele acrescenta, os convites têm sido espalhados para o sublime banquete, mas muitas vezes em vão. Ele acrescenta, a maioria dos que têm recebido os convites se revelam operários fugitivos, hesitantes, que oscilam em seus propósitos na disciplina, perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Porque o mundo cerca-nos com muitos outros convites, que, diferentemente do convite do Cristo, não nos levarão a esses horizontes sublimes. O mundo cerca o espírito encarnado com muitas ilusões, com muitas seduções, caminhos ilusórios que já temos percorrido por tantas vezes e por tantos séculos. Enquanto que o caminho do Cristo segue sendo, para a imensa maioria de nós ainda, o caminho da novidade, o caminho da boa nova. Recordo-me da mitologia grega, a figura de Ulisses, Odisseu, na sua famosa jornada, quando em determinado momento haveriam de passar pelo mar das sereias. E sabendo a sedução que as sereias imprimiam sobre os marujos, levando-os a se afundarem no mar, lembramos aqui da simbologia, mar, matéria, o canto das sereias, aquilo que nos faz afundar, mergulhar na matéria e nas suas ilusões. Ele pede então que os seus marujos tapassem o ouvido, para que passassem incólumes por aquela região. Mas ele, Ulisses, queria ser submetido ao teste. Queria estar de ouvidos abertos para medir a força da sua resiliência, do seu compromisso para com o alvo que ele queria alcançar. Então ele diz aos discípulos, ou aos seus companheiros ali, que o amarrassem no mastro da embarcação para cruzar aquele mar. Estabelecendo assim para nós uma metáfora das mais belas na história da mitologia, trazendo-nos uma orientação similar à que temos no Evangelho. Qual o segredo, qual a maneira de passarmos, de fazermos a nossa travessia, sem que as sereias, os encantos, os desvios do mundo nos colhem e nos façam submergir? Como Pedro, olhando firmemente para o Cristo, conseguiu caminhar por sobre as águas, nós, atados ao mastro da embarcação, conseguiremos passar por essas águas sem nos deixarmos levar pelo canto das sereias. E o que é estar atado, preso ao mastro da embarcação? Senão o símbolo do compromisso para com o trabalho, a fidelidade aos nossos deveres, a disciplina nos afazeres que nos competem, a partir do conhecimento que o Evangelho e o Espiritismo nos trouxe. Só os corações que se mantêm vinculados, conectados ao trabalho, à operação com Jesus, com a consciência, é que se fazem, digamos, imunes às tentações e aos desvios. É o que Paulo também diria a João Marcos, à época ainda jovem, mas também a todos nós. O serviço no bem é a muralha defensiva de cada um de nós. Longe disso, longe do trabalho que nos compete, ocupando, vinculando a mente e o coração ao bem e ao serviço.
e longe dos horizontes, né, perdendo de foco e de visão os horizontes tão mais amplos que nos chamam para além dessa vida, nós fatalmente vamos nos perdendo nos caminhos. Mas se soubermos manter os nossos olhos, ou o nosso olhar espiritual bem focado, se soubermos realmente nos vincular ao serviço e às disciplinas que nos competem, não há o que temer. Venham as lutas que forem, cantem os cânticos que forem, nós estaremos focados. Como Pedro, caminhando por sobre as águas, desde que de olhos voltados a Jesus. Por isso, engrandeçamos cada vez mais os nossos horizontes. Pelo estudo, alarguemos a nossa visão espiritual pela comunhão com os benfeitores, no trabalho, no serviço. Recorrendo à oração, a fim de que se faça luz sempre nova, sempre mais ampla, a iluminar os nossos caminhos. E então, vendo para onde vamos, mantendo o foco do que nos compete alcançar e desenvolver, os caminhos, os atalhos, as ilusões e os abismos não terão força suficiente para nos desviar daquilo que nos cabe. Os obstáculos serão contornados, porque depois dele, ou deles, para além deles, veremos o que nos espera, que faz com que cada um desses obstáculos se torne tão pequenino diante da grandeza do horizonte que está por detrás. É o que Kardec nos diz no seu bonito texto do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala do ponto de vista. O Espiritismo nos faz ver as coisas de tão alto e tão longe, que qualquer que seja o problema e a dificuldade de agora, tendo por pano de fundo a eternidade e a infinitude do amor e da misericórdia de Deus, se tornam bem pequeninos, bem contornáveis, bem suportáveis em nossa jornada. Enriqueçamos-nos de horizontes. Não desperdicemos a riqueza da literatura espírita, que são outras tantas janelas que se abrem para a nossa alma, permitindo que a luz desse sol que é Jesus nos venha convidar para a grandeza da vida que a todos nos espera. Ouçamos ecoar dentro de nós essas palavras de Leon Denis, quando nos diz a respeito daquilo que o Espiritismo nos traz, o conhecimento do porquê da existência. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, capítulo 42, nos dirá: esse conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o aperfeiçoamento e a elevação das criaturas. Quem sabe para onde vai, pisa firme e imprime um impulso vigoroso a cada um de seus atos. Quem sabe para onde vai, quem sabe o que busca, em nosso caso, Jesus, tem segurança nos passos, tem vigor, tem esperança como combustível. E mais adiante, Leon Denis ainda conclui: ditoso, isto é, feliz, aquele que nesta vida cheia de trevas e de embustes, caminha corajosamente para o fim almejado, para o ideal, para o horizonte que descortina, que conhece e do qual está certo. Ditoso, feliz aquele que, inspirado em boas obras, se sente impelido, estimulado por um sopro do Altíssimo. Os prazeres lhe são indiferentes. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna, não mais dispõem de ascendência, de força sobre ele. Viajor em marcha, só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Viajores em marcha, que aspiremos, que ansiemos cada vez mais por esse alvo, Jesus, que nos espera de braços abertos para o encontro definitivo na eternidade. A todos, portanto, muita luz, muita paz, que sintam vibrar em si essa força e essa inspiração, levando-nos cada dia mais, que seja um passo mais próximos do Mestre.
Que Ele abençoe e ampare cada um. Muita paz.